noites eu só consigo olhar pro teto e falar, eu perdi minha filha, eu vou sair daqui com uma criança morta. Dentro de mim, eu vou sair daqui carregando uma criança morta. E aí agora eu olhava pro teto, e aí a lágrima descia, porque eu sabia o que significava aquilo. Por mais que eles não falassem, eu sabia o que significava. Olá, gente, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Vem aí trazer o vídeo inesperado por algumas pessoas que me perguntavam, Ana, cadê o vídeo de relato de parto? Como é que foi seu parto? Conta pra gente como é que foi. Muita gente ia no meu privado perguntar, né? Cadê o relato de parto? Todo mundo esperava que eu fizesse até vlog do relato do parto, né? Do relato do parto, não, do parto em si. E é um momento que eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer um vlog naquele momento, porque, gente, só quem sobreviveu sabe. Se você aí se caiu de paraquedas, né, nesse canal, ou se você é gravidinha, né, caiu aqui porque está grávida, quer ver relatos de parto, eu te convido a se inscrever no canal. Porque agora pra frente, né, eu acho que o canal vai ganhar outras caras aí, né, cara de maternidade um pouquinho, porque vai ter um pouquinho de tudo aqui. Gente, eu pensei muito se eu iria gravar ou não sobre esse vídeo. Por isso que eu ainda não tinha, assim, gravado sobre esse assunto. Mas o que o Senhor colocou no meu coração? Gerar testemunho dói, né? E testemunho, ele não é algo que a gente tem que guardar. Testemunho a gente tem que contar, a gente tem que falar as maravilhas que Deus fez, o milagre que o Senhor operou. E eu fiquei muito naquela coisa, não podia fingir demência, que tudo foi muito bom, que tudo aconteceu maravilhosamente do jeito que eu pensei? Podia. Mas Deus, ele não fez a gente passar por essas coisas para que a gente guardasse pra gente. Mas um milagre, eu quero compartilhar com vocês. Essa experiência, se você está grávida, já te digo de início, não fica apavorada, porque cada parto é um parto. E tudo pode acontecer no parto, a verdade é essa. Tudo pode acontecer no parto. Mas o mais importante é, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Eu não tenho um pingo de dúvida disso. A minha gestação foi uma gestação bem de boa, assim, vamos dizer. Porque eu enjoei pouco, só enjoei de comida de panela. O resto eu comia tudo. Eu só enjoei de macarrão, arroz, feijão, essas coisas que eu mesmo fazia. Mas o resto, gente, o resto, assim, de tudo eu comia. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que dizia que confiava muito em Deus. Então, assim, eu sempre falava, não, minha filha, o nascimento vai ser bom. Eu sempre orei em prol disso. Eu sempre falava pra Deus, né? Deus, eu quero que eu olhe pra minha filha e lembre do Senhor. Eu quero lembrar do Senhor. Só que eu falava isso, gente, na base de quê? Que meu parto fosse tão bom, a ponto de toda vez que eu olhasse pra minha filha, eu falar, nossa, Deus foi muito bom comigo. Meu parto foi maravilhoso. Foi tudo lindo. Claro que eu sabia que ia ter dor, né, gente? Mas que não tivesse nenhuma ocorrência, nada fora do normal, tudo dentro do padrão. Só que foi chegando às 40 semanas, a qual já estava avisada que 40 semanas a gente vai tendo, né, um encaminhamento ali para o hospital, para ver ali, para a criança não passar muito tempo, muito fora do tempo de nascer, para acontecer alguma coisa. E o que aconteceu? Chegou às 40 semanas. E eu lembro que, quando estava chegando perto das 40 semanas, eu já estava começando a perder um pouco a minha fé. E eu já estava escutando aquele hino, né? De Bruna Carla e Valesca Maísa, que eu escutava muito, que é forma de cuidado. Porque o não de Deus, às vezes, é forma de cuidado. E eu sempre falava, né, que seja feita a vontade de Deus. Quando chegou o dia das 40 semanas, que eu tinha que ir para o hospital para ser internada, eu fui pro posto, né, onde eu tinha que pegar um encaminhamento para ir pro hospital para ser internada. Eu já estava sentindo algumas coisas assim diferentes. Eu sempre senti muita contração de treinamento. Só que naquele dia estava sendo muito uma atrás da outra, mas não era aquela dor, sabe, aquela mega dor que a gente sente lá na hora. Não era. Era algo que eu via que era muito frequente, só que não era uma mega dor, assim, era algo que aparentemente era normal. E eu fui pro posto. A enfermeira até analisou e falou, nossa, tá tendo uma contração atrás da outra e tal, em intervalos poucos. Só que tava tudo normal. Meu colo do útero tava normal, não tava nada fora do comum. Fui pro hospital, chegou lá, o médico também analisou isso, ele viu também que tava desse jeito. Não tinha nada fora do normal. Passou um remédio para dor. Porque aparentemente né, achavam que eu não estava em trabalho de parto, eu também achava que eu não estava em trabalho de parto. E fiquei lá para ser internada e esperar a regulação para ir para outro lugar para ter minha filha. E o que aconteceu? As dores começaram a ficar muito fortes. Começaram. Ficando um negócio assim, eu falei, meu Deus, se isso não for trabalho de parto, eu tô morrendo. Eu tô com alguma doença ruim. Porque se isso não for trabalho de parto, eu tô sentindo alguma coisa fora do comum no meu corpo, isso não é normal. E aí eu comecei a sentir aquela dor, aquela dor. A gente foi transferido pro meu quarto, né, pro quarto onde eu ia ficar. Graças a Deus eu consegui que o meu esposo ficasse me acompanhando, porque eles não queriam deixar. Porque como eu poderia ficar lá um bom período de tempo, né, de dias, Genoilton, por ser meu esposo, homem, né, no caso, né, ele não podia ficar junto com a mulher. E aí, o que aconteceu? Gente, essa parte do homem ficou estranha, né? Mas deixa aí. E o que acontece? Ele ficou comigo, me acompanhando. E naquele dia, naquela noite, sem saber, eu entrei em trabalho de parto. Eu comecei, as dores ficaram muito fortes. Muito, muito, muito fortes. E eu fiquei assim, na sala. Ninguém ia me ver, gente. Ninguém. Só ia as enfermeiras pra trocar o soro. E pronto. Ninguém ia me ver. E aí agora eu fiquei lá sozinha com o Genoilton. Era uma dor, gente, insuportável. E eu dava uma inquietação. Eu ia pro banheiro ao mesmo tempo. Eu saía do banheiro. O único lugar que eu sentia mais confortável era sentado, pra ter noção. Era sentado no vaso, sentado assim, parecia que
Aí meu marido falava, não pode ficar aí porque vai causar alguma coisa. Eu falei, mas é o único lugar que eu tô me sentindo confortável aqui sentada. Pra vocês terem noção do que eu tô me abrindo aqui pra vocês. Mas era simplesmente ficar sentada. Tipo assim, porque eu ia pro quarto, me dava inquietação, eu queria andar. Ia pro banheiro, eu ficava naquela inquietação. Aí quando vinha a dor, eu ficava assim com aquele negócio, sabe? Me contorcendo todinha de dor. E aí vinha a enfermeira, trocava o soro, ninguém me falava nada de trabalho de parto, nada, não analisava nada. E aí, quando deu de madrugada, as dores aumentaram muito, muito, muito mesmo. Aquele silêncio do hospital. E a dor lá comendo dentro do quarto, lá me coisando dentro daquele quarto. E aí eu lembro que eu falei pra meu esposo, vai atrás da minha enfermeira, eu não tô aguentando. Não tô aguentando, vai ver o que tá acontecendo. E a enfermeira veio, ela olhou pra mim e disse assim, você ainda tá longe do trabalho de parto, você ainda não tem trabalho de parto. Porque quando a mulher tem trabalho de parto, é diferente, não sei o quê. E ela falou, mas eu vou analisar aqui rapidinho. Analisou e não me falou nada. Simplesmente, ainda não tá em trabalho de parto. Nessa hora eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, eu não tô em trabalho de parto ainda. E eu tô nessa dor triste, desse jeito. E minha dor foi toda no pé da barriga. Toda, eu não sentia muita dor nas costas, mas no pé da barriga eu sentia muita dor. E aí comecei a me desesperar. Falei, meu Deus, isso não é um trabalho de parto. Eu não vou aguentar muito tempo desse jeito. Isso já era madrugada, eu comecei a sentir essas dores de cedo. Só que foi, né, evoluindo. E ela me analisou e falou que não estava perto do trabalho de parto, do início ali de tudo, né, de ganhar minha filha. Aconteceu que na madrugada eu comecei a ter outros sintomas, questão de sangue, essas coisas. Meu esposo viu, chamou a enfermeira. Quando ela chegou, ela falou assim, eu vou chamar um médico, a mesma enfermeira. Eu vou chamar um médico. Ele veio, isso já era de manhã, ele veio, analisou e disse, ela já está com 10 centímetros. Vamos levar ela agora para a sala, né, onde faz lá os exercícios, não sei se é sala de pré-parto, não sei muito bem nem o nome daquela sala. E aí eu fui para aquela sala. Aí era bola, era não sei o que, era cavalinho, era agachar, era não sei o que, pra menina descer. E o trabalho de parto ser mais rápido. Iniciar ali, né? O trabalho de parto em si. Só que o que acontece? Segundo eles, minha placenta estava na frente da menina, um negócio assim. Eu não entendo muito dessas coisas de medicina, né? Então não vou saber totalmente de dizer o que estava acontecendo. Mas o que a médica falou. Quando vinha a contração, você faz força. Você fica nessa posição assim, em cima da cama, agachada. E faz força. E foi o que eu fiz. Eu fiz força porque, segundo ela, se minha bolsa estourasse, o meu parto seria mais rápido. O parto da minha filha, né? Seria mais rápido. E aí, eu fiz força. Fazia força, fazia força. Até que um momento, né? Então, um momento ali aconteceu. Minha bolsa estourou. Durante a minha gravidez, eu vi muito relato de parto. Então, eu via muito por quê. Porque, assim, eu não queria ser pega de surpresa. Eu não queria que chegasse lá, quisesse fazer alguma indução, alguma coisa, eu não soubesse o que era. Então eu falei, não vou ver relatos de parto, porque eu quero saber o que é que pode acontecer comigo dentro daquele hospital, dentro daquele lugar. E eu vi. E quando minha bolsa estourou, o líquido saiu escuro. E na mesma hora a médica olhou um pro outro, né, pro enfermeiro, e falou assim, isso é mecônio. Quando ela falou isso, eu já fiquei meio que preocupada, porque eu sabia que mecônio era fezes do bebê dentro da barriga, e o bebê em contato muito com aquelas fezes podia vir a óbito dentro da barriga. E eu fiquei muito preocupada. Vamos para a sala de parto, não esperamos mais exercício para a criança descer, não vai ajudar nem nada. Vamos para a sala de parto. E aí agora começou todo aquele processo. Quando eu cheguei na sala de parto, a primeira coisa que eles fizeram foi analisar o batimento da minha filha. E o batimento da minha filha, na verdade assim, não é que estava baixo. De início eles não acharam o batimento dela. Ela procurou, rodou minha barriga inteira atrás do batimento da minha filha e nada. Eu lembro que a médica, ela olhou para o enfermeiro e ela fez esse sinal assim, eu estava olhando para a cara dela. Ela fez esse sinal assim. E uma cara triste e fez um sinal assim, negativo. E aí agora eu falei, meu Deus. Fiquei só pensando assim. Aí ele pegou o negócio da mão dela e também analisou minha barriga toda e não achou o batimento da minha filha. E nessa hora eu nem sei mais o que passava na minha cabeça. Eu só consigo olhar pro teto e falar, eu perdi minha filha. Eu vou sair daqui com uma criança morta. Dentro de mim, eu vou sair daqui carregando uma criança morta. E aí agora eu olhava pro teto. E aí a lágrima descia, porque eu sabia o que significava aquilo. Por mais que eles não falassem, eu sabia o que significava. E eles ficavam com aquela cara triste, balançando a cabeça, assim como, não tô achando o batimento. E aí eu lembro que uma enfermeira, ela chegou e pegou um equipamento e analisou o batimento novamente na minha barriga. E achou o batimento da minha filha bem baixo. Bem baixo. Foi na hora que eles até ficaram surpresos. Porque como é que você, sabe, ficaram se perguntando o que tinha acontecido, porque eles não estavam achando o batimento. E nessa hora, eu tenho a plena certeza que Deus, ele ressuscitou a minha filha dentro da minha barriga. Porque não tinha cabimento, não tem outra explicação. Para minutos e minutos passarem e achar o batimento, não tem cabimento. Eu não consigo achar uma coincidência de dizer, foi coincidência, não. Foi um milagre de Deus. Deus, nessa hora, ele interviu de certeza naquele parto. E eu lembro que aí eles se animaram. E agora, embora, agora é com você, embora. E desde o momento eu fazia a força certinha, tanto que eles me elogiaram, porque eu fazia a força muito certinha mesmo. E fazia a força certa. E quer dizer, ela demorou para descer.
Então, assim, eu fazia muita força e o parto demorou muito, 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 por conta que ela não estava totalmente ali descida, totalmente baixa. E eu lembro que eles tiveram que empurrar minha barriga, eles tiveram que fazer muitas coisas, muitos procedimentos que, ao meu ver, se hoje meu parto fosse totalmente de boa, eu não queria que fizessem em mim, porque é um negócio que machuca, um processo um pouco invasivo. Mas naquela hora, tanto que tem um momento que eu falei assim, eles falaram, faz força. Só que no momento que eu ia fazer a força, eles empurravam a barriga e ao mesmo tempo eu não conseguia fazer a força. E aí eu falei, eu tô cansada, eu não tô conseguindo fazer a força. E ele também tá empurrando minha barriga e tá me impossibilitando de fazer a força. E aí ela falou assim, mas é pro seu bem, é pro bem da sua filha, nesse momento é preciso fazer isso. Aí eu falei, não, eu sei que é preciso. Porque eu entendi, gente, que eles fizeram, eu falo totalmente, abaixo de Deus. Abaixo de Deus. Quem salvou minha filha foi toda aquela equipe médica. Foram perfeitas, perfeitas. Eu acho que não poderia ter outra equipe médica melhor do que aquela naquele momento. Tanto a médica quanto os enfermeiros me ajudaram muito, muito, muito mesmo. E eu lembro que com todo esse processo, e eles coisavam minha barriga, apertava, e Kézia saiu. Kézia saiu bem grandinha, né? Que ela já era bem, bem graudinha. Saiu e não teve esse negócio de pai cortar cordão umbilical nem nada. Eles já cortaram, já levaram ela pra uma mesinha que tinha lá, aqueceram ela, limparam ela. E coisaram, e Kézia não chorou. Então, assim, na minha mente, ela ainda tava com aquele risco de morte, ou de estar morta. E eu lembro que eu olhei pro teto, assim, e a lágrima descia. Eu não gritava, não fazia nada. E a lágrima descia. E eu só conseguia falar assim, salva minha filha. Salva minha filha, salva minha filha. E aí foi na hora que a médica viu que eu tava chorando, né? E ela falou, sua filha tá bem, ela vai ficar bem. E aí foi onde Kézia... ela falou pra Kézia, né? Que você deu muito trabalho. E Kézia foi e falou assim, emitiu o som, né? Falou assim, Aí eu ouvi, falei, ela tá bem. Mas saiu todo mundo assim, mega suado daquela sala. A médica mesmo, a gente estava mega cansada, toda suada, de tanto que ela precisou fazer ali naquele momento. E depois de todos os procedimentos também que precisaram fazer comigo, né? Por conta do que eu passei. Mas eu digo pra você, o milagre, ele é real, ele existe. E hoje eu olho pra minha filha e eu consigo ver Deus, sabe, em tudo que eu passei. Eu poderia vir aqui pra você e dizer assim, olha, meu parto foi maravilhoso. Eu não tive dor, não tive nenhum, sabe, eu não sofri por horas. Eu queria ser aquela pessoa que entrou no hospital depois de 2 horas, 1 hora, meia hora. Minha filha nasceu. Mas não, eu passei a madrugada toda com dor. Passei mais do que a madrugada, né? Porque eu já fui com dor pro hospital. Então, assim, eu tive um parto que foi difícil. Tive um parto que foi difícil. Quem estava lá, né, acompanhou, sabe disso. Mas eu vejo que foi a mão de Deus que estava dentro daquela sala. Não tenho um pingo de dúvida disso. Então, se você está grávida, eu quero te dar algumas dicas, né? Se você não está grávida, gente, um dia você pode engravidar. Então, assim, isso não é em vão. Então, assim, se você tá grávida, eu quero te dar algumas dicas desde o início agora. Primeira coisa, estude sobre o parto. Sabe o que pode acontecer com você naquela mesa? Sabe o que pode induzir o parto? Pode botar aquele sorinho para você ter mais contração, tanto que botarem em mim no final para ser mais rápido. Então, assim, não é essa mega coisa, porque colocarem, pelo menos em mim, eu não sentia aquela mega dor que todo mundo diz que sente quando coloca. Mas, cada caso é um caso e depende da quantidade também. Mas estude sobre, sabe, ver relatos de parto. Eu amei ver relatos de parto. E foi algo que me ajudou muito, porque eu sabia o que era mecônio, eu sabia que eles podiam induzir meu parto. Eu sabia que eles podiam fazer a manobra na minha barriga. Eu sabia que eles podiam fazer muitas coisas. E também você precisa estudar para você saber que tem coisas que nem tudo que você vai para o hospital você precisa aceitar. Tem coisas que você não quer aceitar, então você não precisa aceitar. Eu aceitei algumas coisas porque naquele momento era vida ou morte, sabe? E eu sei que se não tivesse feito aquilo, ia demorar mais, minha filha poderia ter morrido na minha barriga. Então foi vida ou morte, eu precisava daquilo. Então, assim, se você não estudar, você vai chegar lá toda sem noção de nada do que pode acontecer. Isso é muito pior, porque a pessoa vai dizer, eu vou induzir seu parto. Você vai ficar desesperado porque você não sabe nem o que é indução. Então, assim, estude sobre o parto, estude sobre relatos de partos. É maravilhoso ver vídeos assim. E outra coisa, se tranquilize. Se tranquilize, não vá pelo parto de ninguém, porque cada parto é um parto. Você pode ter um parto maravilhoso, totalmente diferente de mim. Tem gente aqui que dilata 10 centímetros em casa, vai para o hospital depois de meia hora ganha um bebê. Maravilhoso. Então, assim, cada caso é um caso. Não se precipite aí de botar coisa na cabeça, porque eu vou sofrer, porque eu vou passar isso, porque eu... Não. Cada caso é um caso. E tenha noção de que Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele está no controle de tudo. Não adianta você aí ficar
doida se preocupando, porque isso não vai acrescentar e nem vai diminuir nada na sua vida nem no seu parto. Então, descanse em Deus, curta a sua gravidez, descanse, né, se você conseguir, porque no final a gente fica tão aquela coisa incomodada para ganhar logo o bebê que a gente nem consegue dormir direito. Mas descanse em Deus, descanse que Deus ele cuida do seu parto. Ainda que seu parto talvez não seja mil maravilhas, eu não vou dizer que pode ser, pode não ser, mas descanse em Deus. Deus ele sabe o que faz e ele tem o melhor para sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aí foi bem, né, bem grandinho, já tá em 17 minutos aqui, eu não sei se eu vou editar esse vídeo. Mas se eu não editar, vai do jeito que eu jogar aí na internet. E que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal, te convido a se inscrever. Deixa aquele like que nos ajuda. E até o próximo vídeo aí, né? Quem sabe eu venho aqui contar mais coisas sobre a maternidade, né? Que é uma vida rica de muitos e muitos fatos. E Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!